Anitta Nubank, Ryan dos Santos e QIFI, Ryan Reynolds e Aviation, Stephen Curry e Under Armour, Caio Castro e Keydesign e o piloto de Fórmula 1 da Red Bull, Sérgio Pérez e a Kavak. E aí, qual o ponto em comum de todos esses exemplos? Eu já adianto que o tipo de relação que essas pessoas famosas têm com esses negócios é cada vez mais comum. Especialmente depois da pandemia, onde pessoas consideradas influenciadoras, ganharam mais notoriedade. E mais, esse tipo de operação deixou muita gente rica, ou mais rica. E pode ser uma estratégia muito boa se ela for executada da forma correta. Fica comigo para entender sobre isso. Meu nome é Thalita Munareto, eu sou advogada especialista em operações societárias e contratos empresariais. O ponto comum dos exemplos que eu citei é a operação chamada Media for Equity. E antes de eu explicar sobre esse assunto, eu quero abrir um parênteses aqui. Presta atenção, coleguinha. Operações societárias é aquilo que engloba todas as negociações de determinado evento e que pode conter vários atos. Por exemplo, um IPO é uma operação societária que envolve vários atos consecutivos. Vários eventos precisam acontecer para que toda operação seja realizada. Eu estou explicando isso logo na largada porque você, advogado, tem que saber que Media for Equity envolve alguns passos e normalmente mais do que apenas um instrumento de contrato. Então grava isso, operação societária não é sinônimo de contrato societário. Por isso que eu entendo que não é tecnicamente correto você nomear o seu contrato dessa operação como contrato de Media for Equity, porque esse é o nome de toda operação e não só de um contrato. É claro que você tem que explicar ali no seu instrumento do que se trata a operação, especialmente ali no objeto do contrato cláusula 1, mas não intitular o documento assim, porque a gente está em um outro nível. Nessa operação de Media for Equity, as pessoas influenciadoras têm o papel de dar projeção, publicidade ao negócio, à marca ou a um produto específico. Em troca do quê? Em troca de parte do negócio, em troca de capital da empresa, do equity do negócio. Por isso, como o nome sugere da operação mídia, em troca de equity, mídia em troca de capital da empresa, de uma parte da empresa. Esse tipo de negociação é muito diferente de um contrato de parceria comercial. Aqui eu tô falando de uma operação societária e não um mero contrato onde a empresa paga X valor em troca de publicidade numa rede social. Sabe, por exemplo, que para o famoso aparecer 1 minuto no feed do Instagram, falando sobre o produto ou falando sobre a marca, ele vai ganhar 10 mil reais, ele vai ganhar tantos mil reais. Não é assim que funciona com Media for Equity. O Media for Equity envolve participação societária, por isso que ele é uma operação societária e não um contrato comercial ou empresarial apenas. A execução dessa negociação pode ser materializada de algumas formas e eu vou te ensinar aqui nesse vídeo as duas que eu acho mais interessantes. Primeiro, o influenciador de pronto, o famoso de pronto, sobe para o quadro social da empresa, detendo uma porcentagem do negócio. E paralelo a isso, é realizado um acordo de sócios com esse famoso. Nesse documento, precisa ser bem definido a forma de remuneração desse famoso. E aqui a gente está falando de distribuição de lucro. Então precisa ser indicado se ele vai ter preferência no recebimento, qual a periodicidade da distribuição, se o valor vai ser reinvestido no negócio ou não. Se couber, coloca uma cláusula de lock-up nesse acordo de sócio para o influenciador não poder sair do negócio antes do atingimento de algumas metas, ou seja, esse lock-up pode estar determinado por um espaço de tempo ou pelo atingimento de metas, de faturamento ou de vendas, por exemplo. Cláusula de drag e tag along e principalmente se o negócio for uma startup, quem vai ser responsável e como vai se dar o gerenciamento do projeto, multas pelo descumprimento daquilo que foi pactuado e principalmente você precisa colocar nesse acordo uma espécie de código de conduta.
que vai delimitar a atuação desse influenciador. Até onde esse influenciador pode ir? Exemplo, ele vai poder emitir opiniões sobre assuntos polêmicos ou assuntos delicados? Se ele quiser criticar outro produto ou outro serviço da empresa, ele vai sofrer alguma punição por causa disso? Isso aqui, gente, inclusive é um dos motivos porque alguns famosos se recusam a fazer publicidade paga ou participar de operações como essa, porque existem certos limitadores na atuação desse influenciador. A QIFI, por exemplo, soltou uma nota dizendo que a participação daquele influenciador Ryan dos Santos, que eu citei no começo do vídeo, foi readquirida pela empresa por causa do comportamento dele, o que eles denominaram na época como o comportamento agressivo do influenciador, do famoso, que era responsável por divulgar a marca. Então, recapitulando, tudo isso que eu falei vai estar dentro do acordo de sócios e o influenciador já vai fazer de pronto parte do quadro social da empresa. O segundo caminho, muito bem-vindo também, é oferecer uma opção de compra de parte do negócio, através de um contrato de opção de compra de participação societária, sendo que no primeiro momento esse influenciador não sobe para o quadro social da empresa, mas tem o direito à participação conforme foi estipulado no contrato. De maneira geral, os contratos de opção de compra são aqueles que dão ao outorgante, ao beneficiário, a opção de comprar algo em determinado prazo por um valor pré-fixado. Esse tipo de contrato é bastante usado em operação societária para além do mercado de capital. Por isso que, em casos específicos, por exemplo, numa operação de Media for Equity, através de um contrato, você vai dar uma opção de compra, um percentual ali da empresa pré-definido para o influenciador, com o valor das cotas ou ações pré-definido, a ser exercido a partir de X data. E aqui você pode inclusive usar mecanismos de metas e prazos, como no caso do vesting. Todo aquele regramento que eu falei anteriormente, que cabe no acordo de sócios, também tem que constar nesse contrato de opção de compra. Principalmente, é claro, ali as definições das condutas do influenciador. Olha só, conselhos importantes. Vamos gravar isso. É bom que nos dois contratos tenham previsão de call option. O que é isso? O influenciador, se ele sair da sociedade por qualquer motivo que for, a participação dele volta para os sócios ou até mesmo para a tesouraria da empresa. Ele não pode vender essa participação para um terceiro. Outro conselho. Em regra, é claro que existem exceções, mas a regra é que o influenciador leve uma participação minoritária do negócio. Então você precisa se atentar nessa operação para a manutenção do bloco de controle. Porque você entende que aqui a gente não está falando de um contrato de prestação de serviço, a gente está mexendo com o capital social da empresa, com a estrutura. Então é importante que você observe e use mecanismos para proteger o bloco de controle. E por último, você tem que ter em mente que a execução dessa operação vai se dar de acordo com o que as partes desejam, em primeiro lugar. Eu quero ser sócia agora, eu não quero ser sócia agora, eu quero ter liberdade para isso, mas eu aceito negociar aquilo. Então esse é o primeiro ponto de atenção. E o segundo é qual o tipo societário do negócio. Você concorda comigo se eu estou falando de uma sociedade limitada, a operação é mais simples? Porque o poder de decisão geralmente está na mão de uma ou de poucas pessoas. As estruturas são menos burocráticas. Agora, se eu estou falando de uma companhia de capital aberto, por exemplo, essa participação societária é traduzida em ações, que tem valor de emissão regulado, aprovação de conselho para que esse influenciador se torne sócio, estatuto social a ser observado. A estrutura das companhias, especialmente as de capital aberto, são muito mais robustas. Apesar de até mesmo por causa dessa robustez, esse tipo societário oferecer um leque maior de opção a ser seguido, o regramento é mais minucioso. E você precisa ter bastante atenção na execução dessa operação para não colocar o negócio e o influenciador em maus lençóis. É isso, eu espero ter te ajudado a entender mais a respeito dessa operação de Media for Equity, que eu torço para que fique cada vez mais conhecida no Brasil e que nós, advogados, possamos ajudar os nossos clientes a executar projetos e ideias com excelência e segurança. Até o próximo vídeo.